E aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal. Eu acho que é a primeira vez, né? Estamos trazendo um vídeo lá do canal God Gamer BR, graças ao João Vitor, que é o patrocinador desse vídeo. João Vitor. E hoje, tamo junto, tá? Tamo junto, tá? E hoje vamos ver a série mais medíocre do Sonic, analisando o Sonic Prime definitivamente. Viu? Eu falei, tu lembra que eu falei que até então, pelos vídeos que nós já vimos, no rolê é interessante, é legal, a animaçãozinha é bonita, mas a galera não curte essa parada, velho. Alguma coisa destoa muito das outras obras, de tudo, pra galera não curtir tanto. Agora, nunca vimos ainda analisando ponto a ponto pra ser definitivo, pra entender o rolê que é tão diferente, porque até então nós nunca demos play. Apenas assistimos, começamos a assistir o anime. O anime, Foi um anime. o anime do Sonic, tá? Mas demos uma parada. Caso você queira continuar patrocinando para assistir com a gente em live, é só falar com a gente no Discord ou no Instagram. Show demais? Então, bora conferir. Aproveita, se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe na Twitch, que tem live todo dia. E sim, às 18 da noite, às 10 da manhã, todo sábado gameplay. Partiu pro React. Então galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Há um tempo atrás nesse canal eu já cheguei a fazer uma videoanálise do Sonic Prime e depois dela só segui fazendo os videoanálises das outras animações do Sonic. Porque de certa forma acabou dando muito certo e de certa forma acabou se tornando uma grande saga dentro do canal. E recentemente vendo alguns desses videoanálises que eu fiz, eu acabei percebendo que de todos os vídeos, a videoanálise do Sonic Prime é a que menos se parece com uma videoanálise. Eu não sei explicar exatamente, mas claramente aquele vídeo não era eu analisando certamente como aquela série funcionava. E sim, era apenas eu dando meu ponto de vista crítico sobre a animação. É tipo e não opinião necessariamente pessoal, né? analisando ela. E é por causa disso que eu acabei tomando uma decisão meio arriscada de simplesmente fazer um remake daquele vídeo. E eu falo arriscado até porque aquela videoanálise foi muito motivo de levar hate. E foi graças a ela que eu acabei recebendo a minha fama de hater de Sonic Prime. Mas agora vamos fazer uma análise justa sobre a animação. É assim, é porque às vezes, galera, quando a gente é fã de carteirinha, às vezes a gente passa muito pano. E aí, quando tem alguma coisa que destoa da obra original, aí tipo assim, dói um pouco o coração, a gente fica assim, vou dar um exemplo da gente, acho que mais eu. Live action de One Piece na Netflix. Cara, é legal, só que destoa da obra original, aí tem uns pontos que a pessoa fica assim, ó. E aí tipo assim, vocês gostam? Cara, sim. Eu gosto. Mas eu acho que também, do mesmo jeito que eu gosto, tem muita coisa que eu desgosto por já ser muito fã de como já foi feito desde sempre. Aí quem é muito fanboy não entende, né? Acha que cara, tem que gostar de tudo. Isso, aí tem que ir com a mente aberta. Isso é o que diferencia um fã saudável, né, das emoções. Isso! E um fanboy de 12 anos. Isso! Enfim. Bom, nós. Eu acho que a diferença é essa, tá? Possa ser que por ele ser muito fã do Sonic, na primeira vez ele deve ter escatitado dizendo que era ruim, não sei o que. A galera, ai meu Deus, não, meu Deus, tá hateando. Só que agora eu acho que ele vai analisar a história em si pra saber. Com argumentos, isso, né? Pra saber se era hate de fanboy ou era um hate normal que um jogo não necessariamente é bom. Bora ver. Pontos positivos, de pontos negativos. Enfim, vamos dar uma videoanálise mais justa do Sonic Prime. Ou seja, chegou mais uma vez a hora de eu vestir o meu manto de hater de Sonic Prime aqui nesse vídeo. Então venha comigo porque desta vez a gente vai fazer de forma certa a videoanálise do Sonic Prime. Nunca pensei que um dia eu chegaria ao ponto de fazer isso. De novo. Vamos nessa! Após o cancelamento da série do Sonic Boom, muitos fãs de Sonic já estavam de luto sobre uma série do Sonic. Até que de repente surgiu a notícia que a SEGA iria fazer uma parceria com a Netflix e iriam produzir uma animação do Sonic. Papai era ainda. Então é uma animação da Netflix, do Sonic. Acabou. Tá explicado. Acabou, véi.
Nossa senhora! Dessa vez mais inspirada no universo dos jogos, o que de certa forma acabou deixando muitos fãs felizes, e conforme o passar do tempo foi acabando revelando imagens sobre essa nova série, além também do rumor que ela seria uma série que iria explorar sobre multiverso, que é uma coisa que já tá muito saturada nos dias de hoje. Mas ainda era moda naquele tempo. E isso já foi o suficiente para deixar com que vários fãs de Sonic ficassem no hype esperando ansiosamente para essa animação. Até que em 15 de dezembro de 2022 foi lançado Sonic Prime. Fazer 3 anos. E quando assisti essa série pela primeira vez, as minhas primeiras expressões foram: que série fodástica! Eu sei que eu carrego o manto de ser um hater do Sonic Prime e tudo mais, mas quando assisti a primeira temporada pela primeira vez, eu realmente gostei bastante. Achei cada episódio fenomenal e simplesmente acabou tendo um pouco o meu hype. E fez com que eu ficasse esperando ansiosamente pela segunda temporada. O problema é quando eu decidi reassistir essa série para poder assistir a segunda temporada, até porque já tinha me esquecido de algumas coisas. Acontece demais, tá? Por quê? Porque quando a gente é muito fã e não tem coisas novas, material novo da mesma obra, quando chega alguma coisa nova, a gente fica hypado. A gente fica com aquela nostalgia. Caraca, mano, faz tanto tempo que eu não acompanho nada dessa série. Mas aí você vai consumindo de uma forma que você até gosta. Só que aí depois de um tempo, aí você vai assistir de novo. Aí você, caraca, eu gostava disso daqui. E tem muito detalhe que a gente pega só assistindo uma segunda ou uma terceira vez, né? Verdade. Porque na primeira vez você tá muito hypado. Os ânimos tá à flor da pele. Geralmente. E acontece... Aí passa despercebido muita coisa, Isso? né? Nossa! E quando eu fui reassistir, Sonic Prime parecia bem melhor na minha memória. E falando sobre a primeira temporada em si do Sonic Prime, ela não chega a ser ruim ou muito boa. Pra mim ela tá no meio termo. É uma temporada que traz certos conceitos e ela até que consegue explorar eles muito bem. Isso de certa forma até que dá aquele certo mistério sobre o Shatterverse e como vasto ele pode acabar sendo. E as coisas que eu já gostei logo de cara dentro dessa primeira temporada e na série do Sonic Prime em si, sem dúvidas, são os vilões. O Conselho do Caos, sem dúvidas, são ótimos vilões. Com a exceção do Bebê Eggman, que é chato pra caralho, o resto do Conselho do Caos consegue ser muito bom. Até que conseguiram passar a vibe de vilões ameaçadores. Menos o Bebê Eggman, que toda vida quando ele aparecia na tela só dava vontade de explodir ele. E essa temporada é mais focada apenas nisso, no Sonic explorando o Shatterverse. E também conhecendo as variantes dos seus amigos. Que já entra logo minha primeira crítica sobre essa série. Porque, sério, durante a série inteira a gente só teve essa certa quantidade de personagens: Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Rouge, Big e Shadow. Não vejo vilões aqui. Só alguns idiotas com habilidade de perder tempo. Pague o aluguel. E no multiverso inteiro nós só temos as variantes desses personagens aparecendo, com exceção do Sonic e do Shadow, é claro. O que me faz ficar questionando, porque sério mesmo que em um momento eles lembraram que o Sonic também tem outros amigos além deles? Sério que eles não lembraram da existência da Cream, da Blaze e do Silver? Nenhum deles. Poxa, o Silver é o que eu mais queria ver dentro dessa série, e no final ele nem acabou aparecendo em nenhum momento dentro dessa série. Eu sou o personagem mais odiado da SEGA. Você pode até falar que isso é por conta de custo que acabaria dentro da animação. Normalmente até porque poderia ser bem caro gastar dinheiro com tantos dubladores pra fazer tantos personagens assim. Mas poxa vida, o Sonic X conseguiu trazer um monte de personagens de dentro dos jogos para uma animação. Não, mas é diferente. Logo, não faria muito sentido usar esse tipo de argumento, não é mesmo? Não, assim, é diferente porque é um anime. Então o foco, galera, me ajuda. Quantos animes aí sai por ano? 200? Meu amigo, só tem produtor, mangaka, tem um estúdio, tem um monte de coisa. Porque, literalmente, eles são direcionados, o mercado pra isso. A Netflix não. Mas a Netflix atira pra todo canto. O que der certo, ela continua. Então... geralmente quem faz de faz tudo, mas não faz tão bem, isso. Né? O mais válido é que eles só não quiseram colocar tantos personagens dentro da trama para não desenvolver tantos personagens ao mesmo tempo. Apesar que isso também é inválido, visto com que as variantes também são personagens completamente diferentes. Ou seja, não tem como defender os caras por não terem adicionado mais personagens dentro da história. Lixo. Agora falando sobre as variantes... Cara, eles são outro ponto dessa animação que eu sinceramente também acabei não gostando.
Na primeira temporada até que eles são ok, mas conforme a história foi se desenvolvendo na segunda e na terceira temporada, a gente só acaba enxergando o quão genérico eles realmente são. A maioria das variantes dos personagens que aparecem dentro dessa animação são muito genéricos, principalmente as variantes do universo Boss Cage. E alguns até que conseguem carregar um certo conceito bem maneiro, como o próprio Nine, que é uma versão do Tails que vem de uma linha do tempo onde o Sonic nunca existiu. Ou seja, a trama do Nine dentro do Sonic Prime realmente é muito bom. E todo o conceito que foi voltado dentro dessa variante do Tails até que combinou super bem. Já o resto não tem um conceito exatamente muito bom. Como por exemplo as variantes do universo Boss Cage, onde se eu fosse resumir eles em uma palavra, ou pelo menos em alguma coisa, eu falaria que eles são basicamente, resumidamente, versões pioradas da personagem da Styx. Mas você consegue ver que o Sonic Prime consegue ir tão além quando os personagens do universo de lugar nenhum conseguem ser mais genéricos do que os variantes do universo Boss Cage. Pra falar a verdade, até que é um pouco difícil falar qual entre esses dois são mais genéricos, se são os piratas ou se são os pirados do universo Boss Cage. E é por isso que eu falo que o melhor universo que Sonic Prime acabou trazendo para dentro dessa animação, sem dúvidas, foi o universo de Nova York. Não, até porque todo o conceito de Nova York... É genérico pra... Por quê? Porque até então ele só falou assim, eu achei muito genérico. Eu não gostei. Tá, mas cadê os argumentos que ele disse que ia usar, né? Os prós e os contras. Tipo assim, olha, eu achei genérico, porque a personalidade dele é assim, assim, assim. Aqui ele não tá parecendo tanto com ele, tá parecendo com outros personagens que eu já vi em outras obras. Então, por isso. Cadê? Porque... Até agora é tipo quase 7 minutos de vídeo, mas só do eu acho. Porque, tipo assim, quando a pessoa quer fazer um argumento sólido, por exemplo, é genérico. Mas por quê? Tá. Porque no jogo tal, porque na série tal, a personalidade dele era essa. E aí repetiu nessa outra daqui. Então, quando a Netflix foi pegar pra fazer esse daqui, se baseou muito nesse e não trouxe nada de inovador. Porque a gente já viu em 2 séries, 3, 4, 5. Tipo assim, desse aqui eu gostei, mas por quê? Eu tô sentindo falta do personagem porque eu queria ter visto. O do Silva ele foi pro pessoal, não é uma análise. Pois é. Tá mais no eu achismo, na minha vontade. Porque, tipo assim, tá parecendo uma crítica pessoal, né? Isso, porque a análise é do jeito que fatos. ele... do jeito que ele pegou. Eu acho que possivelmente seria mais custo por conta do dublador. Beleza! Agora não, mas eu queria ter visto. Não, aí quebrou. Aí quebrou. É genérico. Eu acho genérico. Mas por que tu tá achando genérico? Entendeu? Né? Cadê Vamos ver se tem, né? Ainda falta 12 minutos de vídeo, eu acho. Que consegue funcionar super bem, pois é um universo que foi inventado para mostrar como é que seria o mundo de Sonic se o Sonic não existisse. O que de certa forma funciona. Ver todo o mundo do Sonic sendo dominado pelo Eggman e pelo Conselho do Caos, de certa forma me faz me lembrar do Sonic Satan, de tão bem elaborado que foi esse universo. E toda essa criatividade que eles deram para o universo de Nova York, eles infelizmente não conseguiram dar o mesmo para lugar nenhum e nem para o universo Boss Cage, que são apenas 2 universos genéricos. Tanto é que o universo mais explorado dessa animação é justamente o universo de Nova York, por ser o mais explorado. Tanto é que nos outros universos, como Lugar Nenhum e Boss Cage, nem tem o Eggman. O Eggman e o Conselho do Caos são só vilões apenas no universo de Nova York. Por quê? Qual a diferença? Sem falar que eu não vou nem comentar sobre os outros 2 universos de Sonic Prime que literalmente não tem um ser vivo. Green Hill Fantasma e Vazio são 2 universos completamente vazios e sem nada muito grandioso para de fato se explorar. A Green Hill Fantasma até que ela serviu para mostrar uma versão fantasmagórica e sem alma da Green Hill do universo de Sonic mesmo. Enquanto o Vazio só serviu para ser apenas uma arena da batalha final e só. Ou seja, de certa forma, o multiverso não foi muito bem explorado dentro do Sonic Prime. Mas até que os caras nunca tiveram tempo de fazer algo realmente muito bom vindo desse Shadowverso. Ou seja, o multiverso, que é o tema principal do Sonic Prime, consegue ser a coisa mais fraca dessa animação. Vou fazer logo sua passagem. Agora por falar nas temporadas de Sonic Prime,
A primeira temporada eu considero ela mediana. Não é a melhor temporada e também não é a pior de todas. Ela serviu muito bem para poder iniciar a série. E até que terminou com um bom gancho para a segunda temporada. Até porque isso significava que a gente iria ver mais do Shadow na segunda temporada, o que de certa forma já serviu de hype. E quando a segunda temporada veio, ela realmente foi muito boa. A segunda temporada de Sonic Prime é disparada a melhor temporada da série. Funciona super bem e consegue até mesmo dar alguma certa atenção aos outros universos que eram muito esquecidos na primeira temporada, como Boss Cage e Lugar Nenhum. As cenas de ação também melhoraram bastante, a história também progrediu muito. A única coisa falha que eu achei nessa segunda temporada é que, por mais que ela seja mais vibrante do que a primeira temporada, ou seja, acontece muito mais coisas, pois os universos estão se colidindo, o Conselho do Caos está invadindo os outros universos. Mesmo assim, até que eu achei ela uma temporada um pouco arrastada. Tipo, as coisas demoram um pouco demais para se desenrolar, o que de certa forma faz com que a história fique um pouco sonolenta. Mas essa temporada, sem dúvidas, foi a temporada mais interessante dessa série, até porque só aconteceu muita coisa engraçada. Como o Sonic ganhando uma nova transformação, que é facilmente uma transformação com um dos piores designs de toda a série Sonic. Muita gente reclama do Starfall Super Sonic por ser apenas um Super Sonic com olhos azuis, mas o Sonic prismático também é uma transformação bem preguiçosa. Sem falar que essa transformação só existe apenas pra tirar o Super Sonic de cena, basicamente. Até porque ela funciona mais ou menos como se fosse um Super Sonic mesmo, o que de certa forma já faz com que eu não goste muito dessa transformação mesmo. E vou falar de uma coisa que só foi inventada para poder sobrepor uma coisa que já existia nos jogos, que tal a gente falar do Sonic do Caos, que só existe para substituir o Metal Sonic na animação. E obviamente ele não chega a ser do mesmo nível do Metal, o que é uma pena, porque eles perderam a oportunidade de fazer uma versão do Metal Sonic e trazer ele para dentro dessa animação. Aí eles foram lá e fizeram esse bucha que pede pro Sonic no mesmo episódio. O Sonic do Caos poderia ser facilmente o vilão da segunda temporada, mas... Receba a inteligência. Ou seja, a segunda temporada de fato tem seus altos e baixos, apesar que eu acho que ela de fato é a melhor temporada da série inteira. Até porque a terceira e última temporada... Puxa! Ela é muito complicada, para não dizer que é a pior temporada da série inteira. Até porque essa temporada, ela gira em torno de apenas uma coisa: a guerra de todos os personagens que apareceram no Sonic Prime contra o Nine. Eu não tô zoando. Até porque essa temporada o Nine acaba pegando todo o poder do Prisma e ele fica absurdamente poderoso. Sendo assim, o Sonic, Shadow e junto com as outras variantes de todo o Shadowverso se juntam para enfrentar o Nine numa batalha final lá no vazio. O problema é que essa guerra contra o Nine dura a temporada inteira. Nos 3 episódios dessa temporada é só o do Sonic fugindo pelo multiverso e tentando fugir do Nine, enquanto o resto dos episódios é só envolvendo essa guerra, com os personagens tretando contra os robôs que o Nine inventou, que é quase uma luta interminável, cara. É uns 4 episódios inteiros só do Sonic e das variantes contra os robôs genéricos do Nine. Tipo, é muito arrastado. Os caras ficam enrolando muito pra gente ter mais cenas de lutinhas. E até que eu entendo por que eles fazem isso. Até porque como uma série é voltada para um público mais jovem, ou seja, o público infantil, a gente sabe muito bem que crianças menores de 10 anos de idade não estão nem aí pra história da série. Tudo que as crianças menores de idade, ou seja, que são menores de 10 anos, querem ver dentro da série é facilmente uma coisa: ação. Então o motivo da terceira temporada do Sonic Prime ter mais ação do que as outras é meio que plausível. Até porque era isso que a molecada queria ver. O problema é que isso fez com que a temporada inteira ficasse muito arrastada, com coisas sendo enroladas demais e fazendo com que eu não levasse a quase lugar nenhum. Eu acho que essa parte aqui eu entendo, porque é a mesma coisa que eu falo quando eu vou assistir tipo um remake de alguma coisa que eu assisti antes, que às vezes eu acho considerado até bem melhor. Por exemplo, Tishimon. Aí eu fico assim, caraca, velho, na minha época isso daqui não era assim. Na minha época era assado. Do mesmo jeito que a gente tá assistindo Kamen Rider, a gente tá assistindo Kamen Rider, aí fica assim, caraca, Kamen Rider tá de infantil, né, cara? Na minha época Kamen Rider não era infantil desse jeito, não. É porque a idade que tu assistiu antes, eu acho que batia muito bem com o público-alvo. Talvez tu não achasse tão infantil porque tu era infantil. Não, mas porque ela era darkzão, era morte, era um monte de coisa. Ou a gente vai assistir, aí o cara fica com o cabelo espetado, do completo nada. Aí tipo assim, de geração pra geração, muda. E nós estamos vendo que quanto mais os anos vão passando, mais infantiloide, mais... As coisas vão acontecendo. Então o importante, cara, é ter um monte de
poder, luz na tela pra criança ficar como? Pronto. Ninguém vai se importar com o lore. Quem vai se importar com o lore, já quem... Até os fãs. Eu acho que, no geral, é como se a culpa fosse nossa mesmo, né? Das crianças estar desse jeito. Não, eu falo assim, deles aí. eu falo assim, nós do modo geral, tá? De um modo geral. Porque é o que tá acontecendo. Enquanto os personagens derrotam Nine, salvam Shredderverso, o Sonic quase morre no processo, consegue fazer tudo voltar ao normal, para no fim de tudo a gente ter um final que não faz o menor sentido. Tipo, eles deixaram o final em aberto como se fosse mais coisas ainda iriam acontecer. O que faria muito mais sentido de ter mais coisas pra explorar. Caso e aí desse faria certo, muito sentido a gente ter uma quarta temporada. temporada. Tanto é que até um tempo atrás tava rolando um rumor muito forte que Sonic Prime iria ganhar uma quarta temporada. Só que ela acabou nunca se concretizando e eu duvido muito que isso agora se concretize. Eu duvido muito. Extra, 13 pessoas enganadas. E agora falando sobre os personagens de Sonic Prime. Eu já falei um pouco deles, então eu vou falar aqui pelo menos dos personagens principais da série. Para começar com o Sonic, que é facilmente o pior personagem da série inteira. É incrível quando você para pra pensar que logo o protagonista é o pior personagem da própria série. E eu não tô zoando quando eu tô falando isso, até porque esse Sonic acabou sofrendo a mesma coisa que o Goku do Dragon Ball Super sofreu. A famosa infantilização da personagem. Que é basicamente o seguinte, é quando uma empresa acaba pegando um certo personagem que tinha um conceito e infantiliza ele de uma forma forçada só para que ele possa se comunicar com o público infantil. A gente que acabou foi o de mesmo falar tipo de isso, coisa que velho. aconteceu com o Goku lá em Dragon Ball Super. E com o Sonic também aconteceu a mesma coisa aqui no Sonic Prime, ficou um negócio terrível. O Sonic facilmente é o personagem mais insuportável na própria série. Nossa. E muita gente pode até falar que isso deve ser infantil, não é algo do Sonic Prime, até porque isso já existia lá no Sonic Colors e um pouquinho no Sonic The Lost World. E realmente esse tipo de coisa já acontecia há mais de um tempo, mas eu pensei que a SEGA já tinha aprendido a lição de fazer um Sonic bobo, idiota, infantil, não era uma coisa muito legal. Tipo assim, eu não tô falando pro Sonic ser um personagem sério o tempo todo, nível Batman, tá ligado? Mas eu queria muito que ele fosse um personagem nível Homem-Aranha, que mesclasse as personalidades de bobo com as personalidades de sério. A gente sabe que tem momentos em que o Homem-Aranha age que nem um herói bobo, e tem muitos momentos que ele também age que nem um herói sério. Vai chorar. Com o Sonic isso também poderia acontecer com frequência, só que a SEGA não consegue fazer esse tipo de coisa com o personagem. É impressionante. Não é E a alguns SEGA, jogos, é a como no caso do Sonic Frontiers, netinha. eles até conseguem fazer isso e fica um negócio muito legal. Mas em outros, eles tentam forçar a barra, colocando o Sonic ser um bobo infantil, que age que nem uma criança o tempo todo. Só deixa as coisas muito mais forçadas. E o pior de tudo é saber que tem gente que defende esse tipo de coisa. E colocando até mesmo algumas passadas de pano, explicando por que o Sonic é assim. Ah, veja bem, o Sonic só é infantilóide desse jeito na série, só pra passar o conceito que o Sonic é um péssimo amigo. Aham, sei. Meu irmão, é como eu sempre falo em alguns momentos por aí no canal. Se Sonic Prime fosse pelo menos uma série separada do universo dos jogos, ou seja, um spin-off não canônico, até que essa passada de pano iria funcionar. Mas não. Como a SEGA considera Sonic Prime canônico, falar que esse Sonic, que teoricamente é o Sonic dos jogos, ser um péssimo amigo é o pior argumento que você pode usar. Até porque esse Sonic já voou meio mundo pra salvar o Tails lá no Sonic 2 de Master System. E é o mesmo Sonic que quase morreu pra poder salvar todos os seus amigos lá em Sonic Frontiers. Isso é um argumento então, falar forte. que ele é um péssimo amigo só porque ele tá agindo que nem uma criança não faz o menor sentido. Tipo, o Sonic nunca foi um péssimo amigo. O máximo que a gente sabe de péssimo amigo de uma versão do Sonic é o Sonic do Sonic The Comic, porque lá ele realmente é um corno. E o Sonic da arte do pré-reboot, porque esse daí é um FDP mesmo e não tem como defender ele. Mas o Sonic dos jogos, ele não chega a ser assim. Ele não é um péssimo amigo, ele nunca foi. A SEGA até tenta explorar esses conceitos lá no Sonic The Lost World, que já aconteceu esse tipo Ele de tá coisa. tiltado, mas véi. é só a SEGA esquecendo dos próprios conceitos que ela inventou pro Sonic. E a mesma coisa pode estar acontecendo nessa série. E simplesmente é algo muito tosco. Agora, parando de falar um pouco do Sonic, vamos também falar do Shadow, que também é outro personagem que é facilmente o melhor da série inteira. Se o Sonic é pior, o Shadow acaba carregando a série inteira nas costas. Até porque todo momento que o Shadow aparece realmente consegue ser muito bom. A única coisa que eu realmente acabei não gostando desse Shadow é que ele tem o mesmo estereótipo do Shadow do Sonic Boom e o Shadow do Sonic da IDW,
Que é o Shadow que é muito bullying, tá ligado? Aquele que só quer bater nos outros quase sem motivo Os dois nenhum. extremos. E ele faz isso muitas vezes com o coitado do Sonic. Pelo menos aqui ele tá um pouco mais controlado. Então, facilmente, o Shadow é um dos melhores personagens dessa série inteira. Meu nome é Sombra. O Nine também é outro personagem que eu acabei curtindo muito. O conceito dele é legal. O personagem sim é bem legal também. A única coisa que realmente estragou o Nine foi a terceira temporada de transformou ele num vilão lunático, psicótico. Sinceramente foi algo que quase matou o personagem. E eu não vou perder tempo falando dos outros não, até porque só tem muito personagem pra falar. Então vai ficar só dos 3 principais mesmo, que é o Sonic, Shadow e o Nine, até porque eles são os principais mesmo. E como meu veredito final, Sonic Prime é uma série medíocre. No passado eu falava que essa série era facilmente uma das piores séries inventadas do Sonic, mas reassistindo ela vejo que não era tudo assim. Ela é assim uma série que consegue ter muitas coisas boas, momentos importantes, épicos, mas querendo ou não, é uma história que é muito arrastada em 3 temporadas. É como se tudo ficasse rodando em ciclos e quase não levasse a lugar nenhum. Alguns personagens estão muito bem destacados, uns são bem desenvolvidos, já outros são tão esquecidos que até mesmo se tornam personagens completamente genéricos. Descaracterização de certos personagens também o que foi que acabou quase matando essa série. O que custava fazer algo similar com o que o Sonic X fez? Trazer uma boa representação dos personagens que foi tão boa que quase ninguém reclamou desse tipo de coisa. O Shaderverso, ele é muito pouco explorado e ele tem muitos poucos universos a ser explorados também. Tanto é que Nova York é o universo mais explorado, Lugar Nenhum e Boss Cage são muito genéricos, e Green Hill Fantasma e Vazio são muito vazios. As variantes também poderiam ser muito bem exploradas, mas eles também são muito genéricos nessa série. Tem algumas exceções, como Nine, por exemplo, mas a grande maioria são apenas genéricos de verdade. Eu acho que o que passa mais sal na ferida dentro dessa série é a gente considerar que ela é uma série canônica. Como eu tinha dito antes, se essa série fosse pelo menos algo separado com um dos jogos, um spin-off não canônico, até que daria pra passar pano nos erros do Sonic Prime. Mas como a SEGA considera essa série canônica, só piora ainda mais os erros que essa animação trouxe. Tanto é que é uma série que tem muita incoerência em comparação aos jogos. Tanto é que a SEGA foi alvo de críticas por ter considerado o Sonic Prime canônico, até porque, como a gente pôde ver, o Sonic Prime é uma série que não foi feita pra ser canônica. Isso é só a SEGA metendo um louco mesmo. Ou seja, se fosse uma série não canônica, até que dava pra gente relevar tudo que a gente viu de errado no Sonic Prime. Dava até mesmo pra considerar ela como uma boa animação. Mas como a série é canônica, isso só piora tudo ainda na situação, fazendo com que o Sonic Prime acabe se tornando uma série completamente medíocre. Ela não é uma série 100% ruim, mas também não é uma série 100% boa. É como foi aquela coisa, Sonic Prime poderia ter sido muito melhor se ele fosse muito mais bem elaborado. E facilmente poderia se tornar a melhor série do Ouriço Azul. Mas infelizmente não foi algo que acabou acontecendo, e a série acabou se tornando uma série tão inferior quanto o Sonic Boom às vezes. Sem brincadeira, tem alguns episódios de Sonic Boom que são muito mais legais de ser acompanhado do que um episódio genérico do Sonic Prime, vai entender. Dito isso, essa foi minha análise definitiva do Sonic Prime. Agora uma análise completamente nua e crua de uma série medíocre como o Sonic Prime. Eu não acho isso. Ficando por aqui, eu sou o God e até o próximo vídeo. Se cuidem. Cara, Diz aí o que vocês acharam da análise dele. ele acha que foi análise no geral, tá? Mas, cara, literalmente, metade das coisas é a opinião dele. Não, ninguém tá dizendo que é bom, tá? A gente não assistiu, pelo amor de Deus. A gente não é por dentro das coisas que acontecem no universo, nas séries, na HQ. Não, a gente sabe do que a gente traz aqui no canal. Só que eu acho que a análise não ajudou muito, não. Melhor. Cara, Porque boa parte das coisas foi resumida em... Genérico. Mas por que é genérico? Ah, a Cidade Fantasma tá muito fantasma. O vazio tá muito O vazio tá muito vazio. Perdão. Eu não vou falar mais do que isso não, porque... Cara, eu me diverti com o tilt dele, com as... Se pra ele é uma análise, show, tranquilaço. Mas no geral, não necessariamente foi uma análise narrativa do enredo da obra. Tem uma pincelada ou outra, mas o vídeo acho que é mais voltado para a experiência dele com o outro vídeo que ele fez. Porque ele deve ter macetado mais ainda o outro lá. Eu acho que ele só
passou uma pomadinha. Isso, exatamente. E dizer, gente, é tipo assim, eu continuo não gostando, mas eu não falei tão mal dessa vez. Tem umas coisinhas boas na opinião dele, tem umas coisas boas na opinião dele, tem uns personagens bacanas na opinião dele, tem muita coisa genérica e é isso. Se você concorda, discorda, já deixa nos comentários. E caso queira fazer igual o João Vitor, patrocinar algum vídeo específico, é só entrar em contato com a gente ou no Discord ou no Instagram, pra gente entender um pouco mais de Sonic Prime. Show, então estamos por agora. Ei! Até a próxima.